pra... peraí. Janaína. Pode voltar daqui? Foi fácil? Tem que fazer de novo ou não? Não. Eu tinha que perguntar alguma coisa, né? Fala pessoal, estamos no ar com mais um Fechou com Elegância. E no programa de hoje a gente vai falar com ela, que é professora de yoga, mais conhecida como Janaína Baravelli. Seja bem-vinda ao Fechou com Elegância. Obrigada. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Para começar, eu gostaria de saber, é yoga ou yoga? Yoga. Yoga? Yoga é uma palavra que tem origem em sânscrito, que quer dizer unir, né? O significado dela seria união. E yoga é uma versão adaptada dos brasileiros, né? Só no Brasil a gente ouve essa pronúncia. Mas não tem problema, né? Não é um erro. Não é um erro. Como sempre, o brasileiro consegue colocar a pitadinha dele em qualquer lugar. Isso, exatamente. Então, se você pronunciar yoga ou yoga, não tem problema. O importante é que você traga a intenção de união na palavra que você está dizendo. Entendi. Janaína, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história dentro da yoga, né? Como que foi, como que você descobriu a yoga na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Eu conheci o yoga mais ou menos quando eu tinha 18, 19 anos, que foi uma fase que eu comecei a estudar as filosofias orientais, né? Que era as filosofias que eu achava que mais tinham compatibilidade com a minha forma de ver a vida. E aí, naturalmente, fui conhecendo o yoga, comecei a praticar um pouquinho naquela fase ali dos 18, 19 anos, mas naquela época era muito difícil o acesso. A gente não tinha muitos professores, a gente não tinha muita informação, era realmente uma tradição muito longe da nossa realidade, né? Aqui, principalmente na nossa região. Sim. E aí depois, com 29, 30 anos, que eu passei por um momento de crise mesmo, crise existencial, nada mais fazia sentido na minha vida, eu usei o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento e aí fui me aperfeiçoando, cada vez estudando mais a filosofia, até que as pessoas começavam a pedir para mim dar aula. Me ensina a praticar, me dá aula. E eu não era professora, não era formada, nada, né? E aí depois, quando eu fiz a minha formação, eu escutei uma frase que fez muito sentido para mim, que a minha professora dizia que a gente não escolhe ser professor de yoga. O yoga escolhe quem vai ser o seu professor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha a mínima intenção de ser professora, fazia a prática para mim mesmo, né? Como um desenvolvimento pessoal. Mas as pessoas começaram a pedir para mim dar aula e aquilo foi realmente querendo transbordar. Aí eu fiz a minha formação numa escola lá de Florianópolis, uma escola que pertence à Aliança Internacional do Yoga. E isso foi 2020, acho que foi quando eu comecei a dar aula. Começou a dar aula em 2020. Isso. A pessoa que está em casa, que se interessou, que tem vontade de fazer a yoga, quais são os benefícios que a yoga traz para as pessoas? Os benefícios, eles são físicos, mentais e emocionais, né? Então, a nível físico, a gente vai ter uma melhora na flexibilidade, fortalecimento, força, equilíbrio. Aí a gente também trabalha concentração, foco, a respiração ajuda muito a melhorar a nossa capacidade respiratória, então a gente começa a ter mais capacidade respiratória, respirar melhor. E a nível emocional a gente vai ter aquele controle, né, das nossas emoções. Não quer dizer que a gente não vai sentir raiva, medo, todos esses sentimentos que são naturais do ser humano, a gente vai continuar sentindo, mas a gente vai ter essa maneira de lidar melhor com eles, não permitindo que eles tomem conta da nossa vida, né? A gente controla eles e não eles controlarem a gente. Tá certo. E na yoga eles falam muito da respiração consciente, né? Uhum. O que seria isso? A respiração consciente então você pensa assim, qual que é a coisa mais importante da sua vida? Se você não fizer, você morre. Respirar. E às vezes a gente passa 24 horas do nosso dia sem parar para prestar atenção na nossa respiração, por um segundinho que seja. Então, só esse exercício de você se concentrar na sua respiração por alguns minutos, quando a sua mente está concentrada em algo, em uma situação, ela não consegue mais prestar atenção em nenhuma outra. E quando você está prestando atenção na sua respiração, você não está concentrado em um problema que você precisa resolver, você não está concentrado em uma situação que você quer ou não na sua vida, você está concentrado como se fosse em uma tela branca, né? Em algo que não faz bem ou mal para a sua vida. Então, quando você está nesse momento de concentrar na respiração, você está esvaziando a sua mente
das preocupações, dos medos, das expectativas, permitindo que isso faça uma reorganização no seu subconsciente. Então, quando você volta desse momento da concentração, você volta com a sua mente consciente e subconsciente mais organizadas. Entendi. Tirando que também melhora muito a nossa capacidade respiratória, né? A gente respira melhor. Quando a gente respira melhor, a gente vai trazer mais oxigenação para as nossas células, nosso corpo vai responder melhor. Ó, vamos supor, a pessoa começou a praticar yoga e quanto tempo ela vai conseguir sentir esses benefícios aí dessa concentração, dessa flexibilidade? Porque assim, a gente sabe que a yoga muitas vezes ela consegue ajudar a gente até na ansiedade. Então as pessoas vão na primeira aula, acham que vai conseguir fazer todas aquelas posições e vai sair, sei lá, meditando. Quanto tempo mais ou menos demora? O yoga, ele vai de acordo com a sua permissão, né? Conforme você vai permitindo, a sua consciência vai permitindo que você acesse essas informações que você recebe nas aulas, você vai evoluindo. Os benefícios sutis, aquilo que acontece por dentro e você não vê, isso acontece imediatamente. Até mesmo durante a prática você já está recebendo esses benefícios, né? Mas a longo prazo, aquilo que você vai perceber do seu corpo, né? A sua flexibilidade, a sua força, a sua respiração, a sua concentração, melhora na ansiedade, isso é muito de indivíduo para indivíduo. Geralmente, depois de 30, a cada ciclo, né, de 30 em 30, a gente vai sentindo como se fosse um salto de consciência acontecendo. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Não tem no mesmo tempo que é para mim, não quer dizer que vai ser para outra pessoa, né? A gente diz que a única contraindicação do yoga é a expectativa, porque é ela que te bloqueia. Então, se você chega com a expectativa, daqui 30 dias eu quero estar fazendo essa postura, daqui 30 dias eu quero estar meditando por 5 minutos todos os dias. Essa expectativa do que você tem que fazer, geralmente te faz andar para trás. É você soltar mesmo e deixar as coisas acontecerem no tempo que tem que ser. É o famoso deixar fluir, né? Exato. Nós estamos passando aí um pós-pandemia e as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Isso foi, enfim, acarretando muitos problemas na vida das pessoas. Como que a yoga pode ajudar essa pessoa que é ansiosa ou que está passando por esses momentos aí? A gente tem hoje uma crise coletiva de medo, né? Todas as pessoas estão com medo de viver a vida. E o medo é um dos sentimentos que mais reprimem. O medo faz com que a gente tenha ansiedade, a gente tenha depressão, a gente reprima os nossos desejos de fazer as coisas, né? E o yoga ele vai trazer essa segurança, essa confiança, autoconfiança, vai soltar um pouco, né, a nossa mente deste perigo, trazer a nossa mente mais para o momento presente. Então ele vai realmente fazer com que a gente se sinta menos ansioso para passar por cima dessa situação. Tirando que melhora muito a nossa respiração, né? Para quem já teve Covid, que ficou com essa insuficiência respiratória, o yoga é um exercício excelente para melhorar a capacidade respiratória. Entendi. E tem contraindicação? Tipo, qualquer pessoa pode fazer yoga? Ou tipo, não, criança não pode, ou uma pessoa um pouco mais velha não pode, ou não, todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. É universal. É criança, jovem, adulto, idoso, a pessoa que é super saudável, super flexível, super zen, ou aquela pessoa que é zero flexibilidade, encurtado, que não consegue se concentrar. A yoga pode ser para pessoas pós-operatórias, se recuperando de crises, até para pessoas com paralisia podem praticar o yoga, porque a gente tem várias linhas de yoga, né? As pessoas, quando falam yoga, elas só pensam naquela parte física, né, das posturas. Nas posturas. É a primeira coisa que vem na cabeça. E aí a gente tem várias linhas de yoga, né? A gente trabalha o corpo de uma forma completa, corpo físico, mental e energético, né? Então a gente tem várias formas de praticar yoga que não é só aquelas posturas, os yoga asanas que nós chamamos. E criança a partir de que idade, por exemplo? Falar, olha, essa idade começa a ter um aproveitamento melhor da prática. A partir de uns 5 anos, mais ou menos, quando a criança já consegue ficar ali, né, se concentrar um pouquinho. O yoga para criança, ele é um yoga mais lúdico, né, uma forma diferente de fazer, uma contação de histórias, danças, brincadeiras. Mas a partir de 5 anos ela já está um pouco mais consciente do que ela está vivendo. Então, se torna mais fácil mesmo. Janaína, o que é yoga para você?
que ela representa na sua vida? Ah, pra mim, yoga é liberdade. Sem dúvida, assim, depois que o yoga entrou na minha vida, eu me senti uma pessoa livre, de verdade, porque traz realmente a consciência de quem a gente é. E aí, a partir de que você sabe quem você é, você começa a fazer escolhas mais assertivas, né? Você começa a saber isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí você aprende a dizer não para o que você não quer, dizer sim para o que você quer. E isso traz uma liberdade. Então, para mim, o yoga foi liberdade. Né? Liberdade para poder ser quem eu sou e me ficar bem comigo mesma no mundo. Eu estou bem curioso para fazer uma aula experimental. Eu posso? Claro, com certeza. Inclusive, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente. Ficou curioso, quer fazer, como que faz? É pelo Instagram? Você quer deixar algum telefone de contato? Isso. As aulas elas são agendadas pelo Instagram, no perfil do Selfie, Caminho da Essência. E ali você pode mandar uma mensagem pelo direct ou você pode clicar no link que vai te direcionar direto para o agendamento de aulas. E as aulas elas são feitas em grupo. Então a gente tem todos os dias aulas em grupo, os grupos de mais ou menos 5 a 6 pessoas, ou o yoga personal, onde eu vou dar uma aula mais direcionada para o seu objetivo, só você e eu, né? Todas, como eu falei, todas as pessoas podem praticar. Se você tem ali uma pontinha de vontade, sei lá, acho interessante, queria saber, vai lá e marca uma aula experimental gratuita. Então você vai, conhece, vê se é para você, sem compromisso. Eu vou marcar a minha, tenho certeza. Eu vou te cobrar. Bom, gostaria de agradecer, né, a sua presença, ter topado aqui, vindo falar um pouquinho mais sobre a yoga, enfim, que na verdade não é muito conhecida na nossa região, não é todo mundo que faz, né? Enfim, quero agradecer a sua presença aqui. E você que gostou, procure a Janaína, né, nas redes sociais dela e marque uma aula experimental. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Aguardo vocês na quarta-feira, às 20 horas, no mais um programa Fechou com Elegância. E aí, Janaína, gostou do programa? Adorei, muito obrigada pelo convite. Eu vou ficar esperando você para fazer sua aula. Pode ter certeza. E aí, fechou com elegância? Fechou com elegância.